Muitas vezes a gente tem a crença de que nosso trabalho não é bom, né? E que a gente não consegue surpreender os outros porque nós somos como se nós não fôssemos bons profissionais, né? Eu vou lhe contar uma história agora que ocorreu na França na década de 60, no ano de 1800, certo? Lá em 1860, ali em Paris. Bom, Paris era um centro cultural, né? Naquela época, né? As artes, os artistas, tudo se desenvolviam lá. Para quem já assistiu o filme Meia Noite em Paris, sabe muito bem de como é que era aquela questão artista. O que poucas pessoas sabem é que você ser um artista naquela época era algo muito como se fosse um advogado hoje, né? Era o mesmo glamour que se tem hoje um advogado, um médico, um engenheiro civil, né? Uma pessoa formada, né? Você ser um artista era algo realmente muito elitizado. E as pessoas, né? Muita gente também caía na crença de que para você ser um bom artista você tem que ter boas críticas, né? E muitos dos grandes artistas que nós temos hoje, né, que seus quadros são avaliados na casa de milhões de reais, morreram sendo considerados artistas ralés, né? Bom, o que é que acontece? Em 1860 existia-se praticamente um ministério de arte, certo? Que fiscalizava os artistas. Veja a gama de importância que era, né? E com isso existia-se um campeonato, entre aspas, chamado Salon, né? Então, assim, qualquer artista daquela época, o sonho dele era ver suas obras expostas no Salon, né? Que era uma banca de jurados, né? Tinha uma data específica que todos os artistas de Paris eles iam até esse local, levava de torno de 3 a 4 quadros para a banca examinadora do Salon avaliar os quadros e com isso dizer se eles eram artistas bons o suficientes para ter as suas obras expostas no salão daquele ano. Acontece assim que muita gente brilhante foi renegada. Teve uma quando o artista Jules Holtzapfel ele foi renegado pela Solon, ele cometeu suicídio, né? Na carta de suicídio dele ele dizia: eu devo morrer porque eu não tenho talento, eu fui renegado pelo Solon. Então veja a magnitude do que era a importância para um artista naquela época a questão da Solon. A principal questão é o seguinte, né? Muitas vezes nós somos limitados por críticas de pessoas que se dizem especialistas em algo, podem até ser, né? Como no Solon também existiam pessoas que realmente eram excelentes críticos da arte. Mas o que acontece é porque corta as asas, né? Imagine, essa pessoa mesmo que cometeu suicídio, né, Hughes, ele poderia ser um dos maiores artistas hoje do mundo, né, em termos de suas obras, poderia ser um Van Gogh, poderia ser um Da Vinci, né? Morreu cedo, entendeu? Por quê? Por conta de uma crítica de pessoas que julgaram as artes, né? Então imagine quantas pessoas já não sofreram por isso e sofrem até hoje em dia com medo da crítica, né? Mas enfim, você com certeza já deve ter ouvido falar num artista chamado Monet, né? Os quadros de Monet hoje em dia são caríssimos, né? Está presente num dos maiores museus do mundo, né? De maior importância mundial. Mas ninguém sabe que muitas pessoas sabem que Monet ele foi considerado um artista fracassado. Ele participou diversas vezes do Salon, mandando suas obras para lá para que os jurados vissem, avaliassem, e ele sempre foi rejeitado. Mas ele sempre continuou. Por quê? Porque ele criou um renascimento na arte chamado de expressionismo, em que ele pintava coisas que ele via no seu dia a dia. Já para a turma, né, dos julgadores e para aquela questão da arte da França no ano de 1980, 1860, 1860, acontece que só era arte aquilo que seguia certos padrões de arte, por exemplo, questão de iluminação, questão de sombra, questão de meio que obscuridade, questão meio voltadas a revoluções ocorridas na França, a histórias de guerra. Então, assim, não se existia a questão de você retratar o seu dia da forma como os artistas do expressionismo estavam retratando. Então, eles viviam meio que na obscuridade do mundo da arte, porque eles pintavam de formas diferentes que o pessoal do Salon julgava não ser nem arte, para você ter ideia. Acontece que o seguinte problema era que esses artistas eles passavam praticamente quase que fome. Eles não tinham dinheiro algum, porque por ter suas obras sendo consideradas como não arte, sendo consideradas obras horríveis que, né, nem sequer eram arte para algumas pessoas, eles meio que não tinham dinheiro para nada. Então eles vendiam suas obras por centavos para que comprassem um pão e eles próprios se ajudavam. Eles tinham um grupo, né, em que Manet era o líder deles, né? Monet também participava.
mas que eles todos se reuniam, né, e um ajudava o outro, eles se reuniam num bar para tomar uma cerveja, para debater sobre política, sobre história, sobre filosofia, sobre arte, e eles se reuniam meio que dessa forma para também tentar entrar na grande salão. Acontece que eles deram tanto ouvidos, né, à questão do salão, que eles meio que conseguiram, né? Monet mesmo, ele fez um quadro, me esqueci o nome do quadro agora, mas ele retratava uma prostituta, da forma do expressionismo dele. Conseguiu ser aprovado pela banca do salão. Foi exposto, mas criou muito tumulto e acabou sendo expulso da exposição. Acontece que para o artista que tem sua obra que ingressa na salão era muito gratificante, mas quem não ingressa era horrível. Mas pior ainda era o artista que tinha suas obras expostas no salão e era jogado fora como se fosse renegado. Sua obra foi renegada pelo público. E isso era muito humilhante. Então, agora a gente para pensar assim, né? Imagina, a gente está falando de um Monet, cara. Seus quadros são avaliados em milhões de dólares hoje em dia, né? E assim, imagine a cabeça daquele cara, tipo assim, ele olhava para as outras obras de arte dos outros artistas que tentavam se enquadrar na questão do salão, e ele olhava, cara, mas poxa, eu também sou artista, né? Eu também tento fazer o meu próprio estilo. Então, assim, imagine quantas pessoas já não sofreram com isso. Então, minha preocupação é também que você esteja se importando demais com a crítica dos outros, né? E que você esteja, às vezes, suicidando, como Yus fez, né? O seu artista interior, né? Seja vendedor, seja um empresário, seja um investidor, seja o arquiteto, seja o pintor, seja o que for, o filósofo, a pessoa que for, entendeu? Às vezes você pode estar sendo limitado por críticos que se dizem críticos, né, de alguma coisa que nem especialistas são. Imagine a gente imaginar que tinha um cara que virou na cara de Monet e de diversos outros grandes artistas e disse, cara, você não é um artista. Suas obras são fracassadas. Imagine isso hoje em dia, né? Então eu te convido a você pensar nisso aí, certo? Então, assim, de vez em quando a gente não deve, na verdade, na maioria das vezes a gente não deve dar ouvido tanto à crítica, certo? Faça o seu trabalho, faça a sua arte, desenvolva os seus quadros da sua vida, viu?